Olá pessoal, estamos em 2 Samuel, capítulo 12. Natã, o profeta, repreende Davi. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e a tinha como uma filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das tuas ovelhas e das tuas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais eu te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, entrou, passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi aos seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou as suas roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe os seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e chorastes,
Porém, depois que morreu a criança, te levantastes e comestes pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela. E ela deu à luz um filho, e chamou seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, chamou seu nome Gedidias, por amor ao Senhor. Ora, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo e cerca a cidade e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras e às talhadeiras de ferro e aos machados de ferro, e os fez passar por fornos e tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon, e voltou Davi e todo o povo a Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 13, Aminon ama a Tamar e comete incesto. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu, de dia em dia, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge de doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê pão para comer, e prepara a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se de doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepara 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon teu irmão e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon seu irmão, ele porém estava deitado. E tomou massa e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: traze-me a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Aminon seu irmão no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse: vem, deita-se comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me force, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti.
Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Aminon: levanta-te e vai. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria esse mal do que o outro que já me tens feito. Porém ele não quis dar ouvidos. E chamou o seu moço que o servia e disse: ponha fora a essa e fecha a porta atrás dela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei. E o seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão mata Aminon. E aconteceu que, passado 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei e disse: eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. Instou com ele, porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei disse: para que ele iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Aminon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porque porventura não sou eu quem estou ordenando? Esforçai-vos e sejam valentes. E os servos de Absalão fizeram a Aminon como Absalão havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não diga o meu senhor que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei meu senhor tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu, e o moço que estava de guarda levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão foge para Talmai. Assim Absalão fugiu e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos. Então
Tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Segundo a Samuel, capítulo 14, Joabe traz Absalão para casa. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia e disse: Ora, finge que estás de luto. Veste roupas de luto e não te unjas com óleo, e sê como uma mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. E vai ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade, sou mulher viúva. Meu marido morreu. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos. E estes brigavam entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dai-nos aquele que feriu ao seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixaram a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fique inculpável. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição e não exterminem a meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E ele disse: Pode falar. E disse a mulher: Por que, pois, pensastes tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a fazer e nem trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas cogitará meios para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar essa palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei ao rei. Porventura, fará o rei segundo a palavra da sua serva? Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva na mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e ao meu filho a herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus, ele será contigo. Então respondeu o rei à mulher e disse: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora, fale o rei meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: Vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei meu senhor tem falado. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Porém, sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isso. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e agradeceu ao rei. E disse Joabe: Hoje conhece o teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, foi a Gessur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para a sua casa e não veja a minha face.
Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava, pesava o cabelo de sua cabeça 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar Joabe para o enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou 2ª vez, e não quis vir. Então disse ao seu servo: vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e põe de fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou e veio a Absalão em casa e disse: por que puseram os teus servos fogo ao meu pedaço de campo? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti dizendo: vem cá, para que te envie ao rei e dizer-lhe: para que vim de Gessur? Melhor me fora estar lá. Agora, pois, veja eu a face do rei, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei, assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele se apresentou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Vamos ficando por aqui, que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.